Então vamos lá. Primeiro artigo, falar sobre o artigo 129, a gente vai trazer o conceito do que é lesão corporal. 129 cuida lá do crime de lesões corporais, estabelece na sua redação do caput ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, essa é a pena estabelecida por crime de lesões corporais. Artigo 129 não tem previsão de pena de multa, só a pena privativa de liberdade, né? Então vai a primeira ideia aí do que é, qual é o conceito de lesão corporal. É entendida como qualquer ofensa à saúde humana ou à integridade corporal das pessoas, né? Então é bastante comum a gente entender que lesão corporal obrigatoriamente eu preciso ver machucado, eu preciso ver sangue, né? Sim, é uma das hipóteses de lesão corporal, tá? Mas o tipo penal também fala que ofender a saúde de outrem, né? Então, ofender a saúde de outrem não necessariamente eu preciso causar ferimento na vítima, né? Então, lesão corporal não é obrigatoriamente sinônimo de ferimento, tá? Muitas das vezes será, mas não é sinônimo de ferimento, bem? Então, essa hipótese de causar dano à saúde, ofender a saúde de outrem, são nas hipóteses que também caracterizam lesão corporal, mas que não ofendem a integridade física da pessoa. Então fica como exemplo de ofensa à saúde da pessoa sem causar ferimento, por exemplo, corte de cabelo. Tem bastante aluna assistindo aí a aula, pensa na ideia e a dor que você vai sentir numa hipótese de um sujeito que corte seu cabelo, tá bem? Se não tiver finalidade patrimonial, se o seu cabelo não tiver um valor considerável, poderia ser o crime aí de crime contra o patrimônio, você tem de qualquer forma o crime de lesão corporal, tá? O cabelo é entendido como extensão do corpo, tá? Então, ainda que eu não cause ferimento estético na vítima, no corpo da vítima, eu tenho sim ofensa à saúde dela, não necessariamente caracterizada por ferimento, mas caracteriza então lesão corporal. Então lembre-se aí que na hipótese de lesão corporal são os ferimentos propriamente ditos e eventualmente alguma outra conduta que possa causar ofensa à saúde da pessoa, tá bem? Não necessariamente causando aí ferimentos, tá? O que está se tutelando a objetividade jurídica aqui do crime do artigo 129 é a integridade física e a saúde das pessoas, então a proteção da saúde e do corpo das pessoas, essa é a objetividade jurídica aqui do artigo 129. O objeto material, que é aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa do artigo 129, então é o corpo humano que é atingido pela conduta daquele que quer praticar o crime do artigo 129. O núcleo do tipo, o verbo utilizado aí pelo artigo 129 é ofender, é só um núcleo tipo, só um verbo, que tem o significado de prejudicar, maltratar, ferir a integridade corporal ou a saúde da pessoa. Tá? Essas são as hipóteses. Só um parênteses aqui com vocês. Tá? O que eu estou falando aqui dessa forma inicial, como o artigo 129 aí tem diversos parágrafos e logo mais a gente vai falar sobre as formas qualificadas, o que eu estou falando nessa introdução aqui, então, vale para qualquer hipótese de lesão corporal, tá bom? Seja lesão corporal dentre as suas 3 gravidades, né? Leve, grave, gravíssima, ou a seguida de morte. Então, essa parte introdutória aqui é genérica e serve para todas as hipóteses de lesões corporais que a gente vai analisar mais à frente. Bom, sujeito ativo do crime de lesão corporal é qualquer pessoa, não é um crime próprio. Trata-se de crime comum, então qualquer pessoa pode praticar o crime do artigo 129. Aqui vai o acréscimo de que se tratar de o sujeito ativo do crime do artigo 129 for funcionária pública, ela também praticará lá em concurso o crime de abuso de autoridade. Bem, sujeito passivo, a nossa vítima, de regra qualquer pessoa pode ser vítima do crime de lesão corporal, qualquer pessoa pode ter a sua saúde ou a sua integridade física atingida. O que é interessante marcar aqui é que logo mais, quando falaremos sobre as formas qualificadas, nas hipóteses do parágrafo 1º, inciso 4, e do parágrafo 2º, inciso 5, obrigatoriamente a vítima tem que ser mulher gestante.
no inciso 4 do parágrafo 1º, estabelece lá a hipótese de se resulta aceleração de parto, ou no inciso 5 do parágrafo 2º, se em razão da lesão corporal resulta aborto para a vítima. Então, nessas duas hipóteses, então, seja na aceleração de parto, seja na situação de provocar aborto, obrigatoriamente, então, a nossa vítima será mulher grávida, né? Em todas as demais hipóteses, qualquer pessoa, e depois a gente vai deixar lá para falar no final sobre o parágrafo 9º, que contempla a hipótese de lesões corporais praticadas dentro do contexto doméstico. Aí há necessidade lá de uma proximidade entre autor e vítima ou uma relação de parentesco, bem? Mas em tese, qualquer pessoa também pode ser vítima do crime. O elemento subjetivo, aqui um cuidado, o crime de lesões corporais ele admite aí diversas formas da sua prática, né? Então nós temos lá no seu caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, as formas dolosas. Depois teremos lá no parágrafo 6º do artigo 129 também a forma culposa. E no parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte, é a hipótese do pré-dolo, bem? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Então, o elemento subjetivo aqui, o cuidado, então, né? Então, temos figuras aí dolosas, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, culposa lá no parágrafo 6º e pré-dolosa no parágrafo 3º do artigo 129, que estabelece lá a lesão corporal seguida de morte. Bom, sobre consumação e tentativa, por excelência também aqui o crime do artigo 129, é exemplo do artigo 121, eles são crimes materiais, bem, são crimes que vão admitir tentativa, tá bem? Por se tratarem de crimes materiais, vai seguir a regrinha geral, todo crime material admite tentativa. Em relação à consumação, vai ocorrer aí a consumação quando houver efetiva ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, tá bem? Então tentativa também é permitido. Somente então a tentativa não vai ser permitida ou admitida na hipótese do pré-dolo ou no crime culposo. Lembrar aí, vale lembrar, recordar das aulas iniciais aí de direito penal, teoria do crime, que crimes culposos, nenhum deles admite tentativa. Bem, crimes pré-dolosos também, nenhum deles admite tentativa, tá? Porque tem culpa no consequente, dolo no antecedente, culpa no consequente, então logo não admite tentativa. Nas hipóteses dolosas, só a gente vai admitir sim a tentativa. Então feita essa introdução, é o que a gente falou aí até o momento, é o que se aplica para todos os crimes, todas as hipóteses aí de gravidade de ferimentos tratadas no artigo 129. A partir de agora a gente vai esmiuçar os parágrafos, e aí a gente tem formas distintas aí que a lei e a doutrina marcam em relação à gravidade de ferimentos, de acordo com a gravidade do ferimento. Então a gente vai começar a estipular o seguinte aqui. Nós temos então na figura do 129 caput a hipótese de lesões corporais de natureza leve, ferimentos considerados de natureza leve. Então, professor, quais seriam esses ferimentos aí considerados de natureza leve? E a resposta aqui vai ser por exclusão. Então, eu sempre terei a figura do artigo 129 caput, ferimentos, lesões corporais de natureza leve, sempre que não se enquadrar nas hipóteses qualificadas do parágrafo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º com resultado morte. Então, a natureza do ferimento não se enquadra na hipótese do parágrafo 1º, não se enquadra na hipótese do parágrafo 2º do artigo 129, logo, nós teremos então ferimentos de natureza leve. Tá? Quem vai apontar isso para a gente, por se tratar de crime material e depender de análise do perito, médico perito, então é ele que vai estabelecer e vai pontuar lá qual que vai ser a gravidade daquele ferimento. Tá bom? Ele elenca no seu laudo de exame de corpo de delito, de quando ele está diante de um crime de lesões corporais, ele elenca qual situação ou qual a consequência daquela conduta praticada contra a vítima, em qual hipótese se insere. Tá bem? Então a gente vai depender de ter o auxílio do médico perito para nos apontar aí a natureza do ferimento. Tá bom? Então, não sendo parágrafo 1º, parágrafo 2º, logo terei lesões corporais de natureza leve. Tá bom? Falar primeiro aí então sobre o parágrafo 1º do artigo 129, que trata das lesões corporais de natureza grave. Veja lá o seguinte, acompanhe com a lei aí. A redação do tipo penal diz lá no parágrafo 1º, logo acima,
tem a nomenclatura do crime e fala lá, lesão corporal de natureza grave. E vem e fala tem o parágrafo 1º, logo abaixo está posicionado geograficamente o parágrafo 2º. Aqui, apesar da lei não estabeleceu distinção na pena, mas não trouxe distinção em relação à nomenclatura da natureza dos ferimentos. Mas a doutrina e a jurisprudência são tranquilas em dizer o seguinte, olha, o parágrafo 1º do artigo 129 trata das hipóteses de lesões corporais de natureza grave. E o parágrafo 2º, por ter a pena mais alta em relação ao parágrafo 1º, o parágrafo 2º então é chamado pela doutrina e jurisprudência, e assim a gente vai tratar aqui também, como lesões corporais gravíssimas. Então essa é a ideia de graduar aí lesão corporal grave e gravíssimas, foi no sentido de estabelecer e de valer lembrar que o 129 estabelece graduações para o preceito secundário. Então as penas da lesão corporal grave e da gravíssima são distintas. Logo, faz também essa distinção em lesões corporais graves, parágrafo 1º, e lesões corporais gravíssimas do parágrafo 2º, apesar de a lei penal aí só estabelecer de forma expressa esse nome, lesão corporal grave, seja para o parágrafo 1º, seja para o parágrafo 2º. Tá? Mas para fins didáticos a gente vai separar aqui depois então em lesões corporais graves essa nomenclatura para o parágrafo 1º e lesões corporais gravíssimas para as lesões, os ferimentos pontuados ali no parágrafo 2º, tá bem? Então a primeira hipótese de lesão corporal grave prevista lá no artigo 129, parágrafo 1º é se resultar em razão daquela lesão corporal para a vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então vale aqui o conceito, a ideia, o que a gente vai entender como o que seriam ocupações habituais de qualquer ser humano. É isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Tá? Então se um sujeito é vítima de ferimentos, de lesões corporais, do crime de lesão corporal, e ele, por algum motivo, dentre das suas ocupações habituais, quando ele acorda, ele vai escovar o dente, tomar banho, ir ao banheiro, quando ele vai na hora do almoço, se ele consegue se alimentar, se o dia a dia ele consegue caminhar normalmente, se ele consegue ir normalmente para o trabalho, essas são nossas ocupações habituais, né? Nós estamos aqui sentados, falando, ouvindo. Então, se de alguma maneira aquele ferimento que ele suportou torna incapaz, e essa incapacidade não precisa ser total não, tá? Pode ser dificultou de o sujeito realizar aquela ocupação habitual dele, escovar o dente, pentear o cabelo, tá bem? Fazer a higiene pessoal, ir ao banheiro, precisou de ajuda, tá com dificuldade para a realização de qualquer tarefa diária. Então, essa ideia de ocupações habituais eu poderia tratar como sinônimo a expressão tarefa diária, nosso cotidiano diário, tá bem? Se o sujeito ficou com incapacidade não é total, não precisa ser total, tá bem? Ele não consegue ou realiza com dificuldade essas tarefas diárias de qualquer ser humano, tá bem? Caracteriza aí, então essa hipótese qualificada do inciso 1 do artigo 129, parágrafo 1º, tá? E essa dificuldade, essa incapacidade para a realização de tarefas diárias deve durar um tempo. Né? A lei penal estabelece que por mais de 30 dias. Então a dificuldade, essa incapacidade para a realização de tarefas diárias, demorou mais de 30 dias, configura então a primeira hipótese do 129, parágrafo 1º, inciso 1, forma qualificada da lesão corporal. Tá bem? Segunda hipótese qualificada, na sequência do inciso 2 do parágrafo 1º, é se em razão daqueles ferimentos a vítima suportou perigo de vida. A lei penal fala que perigo de vida, geralmente eu gosto de mudar aí, porque a gente não corre perigo de vida, né? A gente corre perigo de morte. Tá? Então, mas deve ser entendido dessa maneira. Então, se resulta perigo de morte para a vítima, também qualifica a lesão corporal. E aqui vale um paralelo no seguinte sentido. Professor, se a vítima correu perigo de morte, não seria então tentativa de homicídio? Eu vou deixar para explicar essa hipótese aqui, se resulta ou não perigo. Poderia a gente entender que em determinadas situações de lesões corporais podem configurar aí tentativa de homicídio, quando for falar lá sobre o artigo 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte. Tá? Aí eu faço mais um explano melhor sobre essa questão, se aquela conduta é entendida ou pode ser tipificada, capitulada como lesão corporal ou como homicídio. Tá bom? Fica lá então para o 129, parágrafo 3º.
O que é entendido aqui como perigo de morte? Como eu disse para vocês, o médico perito vai apontar se aquela vítima suportou ferimentos que causaram a ela perigo de morte, tá? O que eu posso dar como exemplo para vocês aqui, perigo de morte é qualquer que seja o ferimento causado em uma vítima em que ela houve necessidade de submetê-la a cirurgia, sempre ela correrá risco de morte, tá? Qualquer tipo de cirurgia, complexa ou não, pequena ou não, tá bem? Toda intervenção cirúrgica, o ser humano corre risco de morte. Então, se para tratamento daquele ferimento, a vítima teve que se submeter a algum tipo de cirurgia, com certeza, então, ela sofreu perigo de morte, tá bom? Esse perigo de morte exigido pela doutrina, de qualquer maneira, deve ser concreto e real, tá? Então, em razão dos ferimentos, a vítima, em razão do tratamento ou daqueles ferimentos, a vítima teve risco de morte, logo, ela pode caracterizar essa qualificadora aí do inciso 2 do 129, parágrafo 1º. Bom? Próxima qualificadora, 129, é do inciso 3. Diz aqui debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, debilidade permanente, senhores, o que deve ser entendido aí como debilidade, tá? Algo que fica debilitado é entendido como aquilo que fica diminuído, enfraquecido, tá? O que fica diminuído e enfraquecido? As funções nossas de membros, sentidos ou funções. Então, eu tive enfraquecimento, diminuição de membro, sentido ou função, eu tenho, então, em razão da lesão corporal sofrida, a configuração aí do 129, parágrafo 3º, tá? Antes de falar sobre o que seria membro, sentido ou função, nada que não seja muito já do nosso conhecimento, mas aqui o tipo penal exige que esse enfraquecimento, essa debilidade, ela seja permanente. O que eu devo entender então como permanente? Permanente não é eterno, tá? A permanência aqui exigida pelo tipo penal, quando a lei penal assim fala, a debilidade permanente é aquilo que é duradouro, não tem tempo, não é possível diagnosticar quando vai haver melhora, mas é possível a melhora, então não precisa ser eterno, tá bom? Então, se tiver debilidade permanente então é aquele enfraquecimento duradouro, constante, tá bem? Teve isso, o médico, o legista vai apontar, pode então caracterizar aí o reconhecimento do inciso 3 do artigo 129, parágrafo 1º. Bom, membros, o que são entendidos como membros? Membros são os braços, pernas, mãos e pés. Esses são os membros que qualquer ser humano tem, tá? Então, braços, pernas, mãos e pés. Tenho debilidade, então, de dedo, não tive dificuldade em razão de algum ferimento, minha mão não está com a potência total, pode caracterizar. Não há tempo não é possível de estabelecer aí quando que vai ocorrer a melhora desse membro, então pode ser entendido aí como debilidade permanente, tá? Sentido, são 5, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Tive diminuição, tomei um soco no rosto, no nariz, bem, quebrei o nariz, não submeti à cirurgia, mas tive diminuição lá do meu olfato, tudo bem? Por um período de tempo não consigo respirar, perdi o sabor da boca, tomei um soco na boca, perdi o meu paladar, tudo bem? É possível então nessas situações aí caracterizar debilidade permanente de sentido. E depois função, são as funções dos aparelhos que nós seres humanos temos, né? Então o aparelho funções excretoras, respiratórias, circulatórias, então são as nossas funções do corpo. Então, se por algum período de tempo, por exemplo, não consegui fazer minhas necessidades, fazer urinar normalmente, tá bem? Tive dificuldade na minha função, eu posso então caracterizar essa hipótese do inciso 3 aí, debilidade permanente de função, tá bem? Inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 129 estabelece lá se em razão dos ferimentos, em razão da lesão corporal, ocorre aqui obrigatoriamente para a mamãe
a aceleração de parto, a vítima aqui específica, precisa ser mulher grávida, tá bom? Então, aceleração de parto. O que deve ser entendido aqui como aceleração de parto? Toda mamãe, quando está grávida, sabe quando que vai ter lá, vai ser a sua 40ª semana, vai saber quando que vai ter o bebê, né? Contagem por semana. Então, estabelecido esse cronograma com o médico, a mamãe sabe quando é que vai ter o bebê. Em razão dos ferimentos que ela suportou, em razão daquela lesão corporal, ela teve aceleração de parto, esse nascimento do bebê ocorreu antes em razão daquele ferimento, tá bem? É a caracterização dessa hipótese. Bom, o que é importante marcar aqui é o seguinte, o médico legista vai apontar, né, o médico perita vai apontar, falar assim, olha, em razão daqueles ferimentos, o médico vai tratar dessa maneira. Em razão desses ferimentos, a mamãe teve que ter aceleração de parto sob pena de correr risco ou eventuais riscos aí, em relação a ela ou ao bebê. Tá? Ou foi necessário então acelerar o parto. O que é importante marcar aqui é o seguinte, na aceleração de parto, o bebê nasce com vida, tá bem? O feto nasce com vida. Então veja lá, o tipo penal fala aceleração de parto, não fala em aborto. A hipótese de aborto está no 129, parágrafo 2º, inciso 5, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Então o bebê nasce com vida, tá bom? O bebê não morre. E outra necessidade aqui em relação, para que seja possível reconhecer essa hipótese qualificada, lesão corporal grave, do inciso 4, do parágrafo 1º do artigo 129, é que a gravidez da mamãe, da vítima, precisa ser do conhecimento do autor. Tá? Seja ele porque tem convívio ou não, tem então conhecimento que a mamãe está grávida, formalmente, ou seja, pelo próprio formato da barriga da mamãe. Tudo revelava que ela estava grávida. Né? O formato da barriga de mulher grávida é distinta, é possível cateterizar, é mais redondinha, né? É possível sim a gente verificar quando que uma mulher está grávida ou não, tá? Só sob pena de responsabilização criminal objetiva do sujeito, há necessidade então de que ele tenha conhecimento dessa gravidez, tá bom? Para que seja reconhecida, possível reconhecimento aí dessa qualificadora da aceleração de parto, tá? Essas são as 4 hipóteses então que qualificam o crime de lesões corporais, entendidos aí como lesões corporais graves. O parágrafo 2º, a partir de agora, então, contempla aí 5 hipóteses de formas qualificadas também da lesão corporal, que a doutrina acabou denominando aí de lesões corporais gravíssimas. Isso por conta da pena ser mais alta, como eu já disse para vocês. Primeira hipótese, então, do parágrafo 2º, inciso 1, lá do artigo 129, que cuida da lesão corporal gravíssima, então, se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Veja, é interessante fazer um paralelo aqui, esse inciso 1 do parágrafo 2º com o inciso 1 do parágrafo 1º do parágrafo 1º anterior que nós falamos também. O inciso 1 lá do parágrafo 1º fala lá, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui, na mesma linha, um pouco mais, cujos ferimentos são mais graves, o legislador veio e estabeleceu que se resultar incapacidade para o trabalho, resulta lesões corporais gravíssimas. Veja, nessa hipótese, então, não há mais limitação temporal, essa incapacidade para o trabalho deve ser duradoura, tá? Incapacidade permanente é duradoura, não precisa ser eterna, tá bem? Mas aquilo que não tem diagnóstico, quando que a pessoa vai melhorar e poderá voltar para o trabalho, né? Então, caracterizou incapacidade permanente, duradoura, que é sinônimo de duradouro, especificamente para o trabalho, não mais para as ocupações habituais. Para o trabalho, vai qualificar então de forma gravíssima. Essa é o inciso 1 do parágrafo 2º. Aqui é específica, então, vale lembrar, não mais para as ocupações habituais, qualquer nossa tarefa diária, não. Aqui é necessariamente para o trabalho. Então, incapacidade permanente para o trabalho, aquilo que não tem prazo, o médico legista vai apontar essa incapacidade, e se for especificamente para o trabalho, então eu tenho a configuração aí do parágrafo 2º, inciso 1, tá bem? Parágrafo 2º, inciso 2, a segunda hipótese contemplada aí no parágrafo 2º, diz lá o tipo penal, se resultar para a vítima enfermidade incurável. Enfermidade incurável é a doença, né? Uma alteração que prejudica a saúde da vítima, que ela passou por um processo patológico. E o que deve ser entendido aqui como incurável
é aquilo que ainda não se tem diagnóstico sobre cura, tá bem? Ela pode ser tratada, né? Mas se ela for considerada uma patologia incurável, o médico legista vai apontar qual é a patologia e se ela é incurável ou não. Então, sobreveio para a vítima alguma doença incurável, caracteriza aí o parágrafo 2º, inciso 2, tá bem? Inciso 3, agora do parágrafo 2º, diz lá o tipo penal, que se representa lesões corporais gravíssimas, a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aqui também é um paralelo em relação à forma qualificada do parágrafo 1º, inciso 3. Lá no inciso 3 do parágrafo anterior, parágrafo 1º fala lá em debilidade permanente. Veja que agora é um pouco mais grave aquele ferimento, né? Agora aqui deve acarretar obrigatoriamente perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então, membro, sentido ou função já foi falado para vocês, tudo bem? Agora o que vale diferenciar aqui é o que poderia ser entendido aí com perda e inutilização, tá? Então, perda é entendido como destruiu, ficou perdido, não tem mais, tá bom? Um exemplo aí é uma lesão corporal em que se arranca membro, arrancou o braço, tá bem? Estirpou o braço, estirpou perna, tá bom? Arrancou membro, arrancamento de membro teve perda, tá bom? Houve destruição, tá? Ainda que o braço continue aqui, tá bem? É possível aí sim a caracterização, mas não como perda, mas como inutilização. Então, a diferencial aí entre perda e inutilização é o seguinte, pense vamos dar um exemplo aí para vocês caracterizarem melhor. Então, perda de membro, vamos dar um exemplo com membro. Perda de membro, sujeito em razão dos ferimentos, teve aqui o braço arrancado, tá? Aí eu tenho perda de membro, braço inteiro foi arrancado, tá? Inutilização, em razão daqueles ferimentos, o braço continua aqui, mas ele está solto aqui, ele não serve para nada, perdeu as suas funções, não tem mais nenhuma função, né? Ele está ali, o membro continuou no corpo, mas está inútil, não tem mais utilidade, tá bem? Então eu preservo o membro, sentido ou função, mas ele perdeu a sua função, atividade, então eu tenho inutilização, tá? A perda do membro, sentido ou função pode decorrer aí de mutilação, em que o próprio autor do crime arranca o membro, sentido ou função, tá? Ou por amputação, que é o arrancamento também de membro, sentido ou função por intervenção cirúrgica e como se fosse necessário para o tratamento, tá? Então, seja a mutilação, ou seja na hipótese de amputação seria a hipótese de intervenção cirúrgica, seja por amputação, seja por mutilação, eu tenho, se eu tiver a retirada aí de membro, sentido ou função, nessas duas hipóteses caracteriza aí então o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 129. Bem? Deformidade permanente é a próxima forma qualificada, inciso 4 do artigo 129. Estabelece lá 129, parágrafo 2º, inciso 4, deformidade permanente. O que deve ser entendido aí como deformidade permanente? A ideia de permanência, senhores, é a mesma que já foi falada aqui com vocês. Permanente é aquilo que é duradouro, tá bem? E o que seria deformidade, tá? Vamos conceituar o que seria deformidade. Deformidade é alterar o corpo de algo, alterar o formato de algo, tá? Então, nos ferimentos, lesões corporais, em que a gente tem causa para a vítima algum abaulamento do corpo, modificação do corpo em razão daquele ferimento, então eu vou ter deformidade permanente. A deformidade permanente, o que é exigido, no entanto, é o seguinte: deve ser aquilo que seja visível, tá? Para mim ter essa qualificadora da deformidade permanente, é necessário que esse abaulamento, essa alteração do corpo seja em local visível, tá? Para caracterizar aí o 129, parágrafo 2º, inciso 4. Não precisa obrigatoriamente ser no rosto, tá bem? Em que tem ligação com a estética, em que você obrigatoriamente você tem aí, é visível para qualquer pessoa, né? Mas não precisa ser necessariamente não precisa ser lesões somente em cabeça ou rosto, que são as posições mais, as partes do corpo mais visíveis, mas pode ser braço, perna, tá bem? Em que seja possível aí, seja visível para qualquer pessoa, tá?
Não é necessário, no entanto, que essa deformidade permanente cause para a vítima vergonha, má impressão ou vexame, tá? Ainda que ela não tenha uma vergonha sobre aquilo que aconteceu com ela, mas se para qualquer ser humano médio causa má impressão, é possível verificar aquela deformidade, caracteriza então essa inciso 4 do 129. Tá? Então, o que eu poderia citar de exemplo aqui é queimaduras, tá? Queimaduras em locais visíveis caracterizam essa hipótese, né? Serão hipóteses aí permanentes. Arrancamento, por exemplo, de orelha, tá bom? Orelha aqui a gente continua com a nossa função preservada, mas se tiver arrancamento de orelha, lesão com arrancamento de orelha, você tem aqui então deformidade permanente, causa má impressão, você consegue visualizar aí no corpo da pessoa, tá bem? Eventualmente problemas psicológicos aí em relação à vítima, provavelmente, tá, Ismênia? Vai poder caracterizar aí se causou problema psicológico na vítima, teve algum tipo de cirurgia, ela causou perigo de vida para a pessoa, perigo de morte para a pessoa, tá? Então vai ser outra situação, tá bom? Se ela ficou débil em razão disso, também é forma qualificada aqui do 129, parágrafo 2º, inciso 3, tá bom? A última forma qualificada do parágrafo 2º do artigo 129 é quando resulta aborto, tá? Então, lá no inciso 4 do 129, parágrafo 1º, fala lá sobre a aceleração de parto. Agora aqui vem como lesão corporal gravíssima a ideia de realização de aborto. Então, aborto nessa hipótese aqui é a mulher grávida, obrigatoriamente vai ser a nossa vítima, e aqui o feto nasce morto ou morre em razão das lesões corporais sofridas, tá bom? Então, a mulher grávida que em razão dos ferimentos suportados ela sofre aborto aqui o feto precisa morrer, tá bom? Caracteriza então lesão corporal gravíssima, tá bom? Não é o crime de aborto, tá? Aqui é o crime de lesões corporais, né? O sujeito pratica ferimentos no corpo da vítima, em que mulher está grávida e causou aborto nela, o feto nasceu morto, ou o feto morreu em razão daquela lesão corporal sofrida pela vítima. A hipótese então de lesão corporal gravíssima do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 129. Aqui também vale lembrar que o sujeito, para responder por essa qualificadora, ele precisa ser do conhecimento dele a gravidez da vítima, tá bom? Essas são as hipóteses então qualificadas dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129. Na sequência, podemos prosseguir, vamos para o artigo 129, parágrafo 3º. Se em razão das lesões corporais, a vítima morre. Diz lá o 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, a lei penal falou assim, desde que o sujeito não agiu com dolo direto ou dolo eventual em razão à morte, querendo a morte da pessoa, tá? Então, não agindo de forma dolosa, com dolo direto ou dolo eventual para a morte da vítima, e em razão daqueles ferimentos ela suportou a morte, resultou para ela a morte, pode caracterizar então a lesão corporal seguida de morte. O que vale entender aqui é a diferença, né, dessa hipótese, ou perigo de vida, como eu falei para vocês logo antes, com o crime de homicídio, né? Então vamos lá. Aqui trata-se de uma hipótese pré-dolosa, né? Culpa no resultado morte. Não quis, em nenhum momento foi esperado pelo agente, tá bem? Um exemplo clássico dado aí é o seguinte, tá? Bastante tranquilo para a gente visualizar, entender melhor essa lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte, um exemplo bom para a gente marcar é o soco no rosto e que em razão desse soco a pessoa venha a morrer, tá? Porque soco no rosto nunca vai matar, professor? Não, né? Porque em tese, entre pessoas sadias de forças parecidas, eu não tenho aí um soco no rosto desferido contra outra pessoa como um sujeito querendo matar, tá? Em razão, então, marque com esse exemplo, tá? Em razão de um soco, a vítima falece
seja porque de imediato pelo soco no rosto, seja porque caiu, bateu a cabeça e a queda foi a queda ao bater a cabeça ao solo que resultou a morte na vítima, tá bem? Esse exemplo é bom porque é o seguinte, tá? E pela média do homem aí, pela experiência comum nossa, alguém que quer matar outro não vai matar com um soco no rosto, certo? Tá? Não vai. Em termos gerais, não pode matar. A pessoa tinha uma dificuldade lá, já tinha uma lesão no cérebro, na cabeça, que qualquer coisa que acontecesse com ela poderia. Então essa pode ser da exceção, né? Mas dentro das razões, dentro de casos normais aí, dentro da normalidade, a gente não tem um soco no rosto sendo capaz aí de matar qualquer pessoa, tá? E aqui vou muito tranquilo em relação a marcar para vocês aí quando que eu diferencio lesão corporal com resultado morte com relação a homicídio. Então, o primeiro ponto, o sujeito não quis matar a vítima, mas em razão daquela lesão provocada por ela, ele resultou morte para a vítima, então eu tenho a lesão corporal com resultado morte, tá? Lesão corporal seguida de morte. Caso prático aí, o que eu posso fornecer de elementos para vocês para diferenciar se eu estou diante de um caso de homicídio ou tentativa de homicídio para um crime de uma hipótese aí de lesão corporal seguida de morte, tá bom? O que eu levava em consideração muitas vezes ao discutir isso, principalmente em plenário do júri, eu analisava alguns elementos, os principais deles aí que me convencia ou não se eu estava diante de um crime de homicídio doloso contra a vida, ou se era ou não um outro delito que fosse de lesão corporal, eu marcava no seguinte sentido, senhores, eu elencava nas seguintes hipóteses, tá? Primeiro, qual que foi o instrumento utilizado pelo agente, tá bom? Então, para mim marcar se era lesão corporal ou homicídio, eu verificava qual é o instrumento utilizado pelo agente. Foi uma arma de fogo? Foi uma faca? Foi um pedaço de madeira? Foi uma cadeira? Bem, aquilo lá dentro de uma média normal poderia causar a morte em qualquer circunstância da pessoa? Tá bem? Por ali eu já começaria então a verificar se o sujeito queria ou não a morte da pessoa. Tá? Primeiro então o instrumento utilizado. Não há dúvida alguma que armas utilizadas contra o corpo da pessoa, arma de fogo ou arma branca, faca, tudo bem? Pode aí causar sim a morte da pessoa, né? Agora soco, braço, mão, acho difícil a gente entender aí com um único soco querer causar a morte de alguém, tudo bem? Então o primeiro ponto a ser marcado aí qual é o instrumento utilizado. Depois na sequência eu verificava se o sujeito queria ou não matar a pessoa, se eu estaria diante ou não de um crime de homicídio, quantidade de golpes. Quantidade de golpes aliada à hipótese de onde o sujeito quis atingir a vítima. Eram regiões vitais, não eram, quantidade de golpes desferidos pelo agente, tudo bem? Isso tudo nos revela aí a finalidade do agente, se ele queria ou não matar a pessoa, tá? Eu ficava mais ou menos dentro desses três elementos, aí eu analisava para me convencer se era uma hipótese de tentativa de homicídio ou eventualmente lesão corporal, não é? Ou se eu estava diante de um homicídio consumado ou diante de um crime de lesão corporal seguida de morte, tá? Então analisava lá, primeiro, instrumento utilizado pelo agente, locais em que ele feriu a vítima e terceiro, quantidade de golpes que o sujeito desferiu, tá bem? Diante disso, provavelmente você vai também se convencer se eu estou diante de um crime doloso contra a vida, 121, ou se eu venho aqui eventualmente por 129, parágrafo terceiro, lesão corporal seguida de morte. Tá bom? Mas marque um exemplo bom para você gravar aí, um caso tranquilo para se falar, um exemplo bom, tranquilo, objetivo, de exemplo de lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo terceiro, soco no rosto, tá bem? Soco no rosto ou soco no corpo da vítima, tudo bem? E em razão desse único soco, a vítima vem a falecer, tá? Quando eu falo único, eu falo com ênfase porque reiteração de golpes, não é? Vítima já caiu, desmaiou no chão e o sujeito continua socando, ele está revelando vontade de matar, tá bem? Então eu ficaria com o exemplo aí de um único soco e que esse único soco foi o suficiente para causar a morte de uma pessoa, tudo bem? Eu fico dentro do exemplo aí de lesão corporal seguida de morte, tá bom? Na sequência, 129, parágrafo 4º, prevê lá o artigo 129, parágrafo 4º, a hipótese de diminuição de pena, a hipótese do privilégio, lesão corporal privilegiada. Então vale lembrar aqui as mesmas ideias do que a gente falou lá quando estudamos o crime de homicídio privilegiado. Trouxe o legislador aqui também as hipóteses do privilégio por lesão corporal, tá? São as mesmas ideias
vão ser as mesmas hipóteses, tá bom? Então diz aqui o parágrafo 4º do artigo 129. Diminuição de pena. Então lembrar que a natureza jurídica de uma hipótese privilegiada, seja lá do homicídio, seja aqui da lesão corporal, é uma causa de diminuição de pena. Vai incidir lá, como vocês sabem bem, na terceira fase da dosimetria da pena, diminuindo-se a pena do sujeito. Tá bem? Então diz lá o parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Relevante valor social é aquilo que é da média comum da sociedade. Não há nenhuma relação direta com o autor. Tá bem? Motivo de relevante valor moral é algo ligado particular ao agente. Tá bom? Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, senhores, de forma resumida aqui em razão a essas hipóteses do 129, parágrafo 4º, que são as hipóteses de lesões corporais privilegiadas, são idênticas. Tudo que a gente falou sobre o homicídio privilegiado eu reproduzo aqui em relação à lesão corporal. A redação lá do tipo penal do homicídio privilegiado é idêntico à lesão corporal privilegiada. É a mesmíssima ideia, tá bom? Então eu ficaria com os mesmos exemplos, os mesmos conceitos, tá bem? Talvez torne desnecessário que a gente ficar reproduzindo isso, tá? Se tiver alguma dúvida, marque aqui e a gente pode situar. Mas tudo que a gente falou sobre o homicídio privilegiado vale também dizer para a lesão corporal privilegiada aqui do 129, parágrafo 4º, tá bom? As mesmas ideias, mesmas situações. 129, parágrafo 5º, prevê lá uma hipótese de substituição de pena. Somente só pode ser aplicado esse parágrafo 5º do artigo 129 se eu tiver diante de lesões corporais leves. Então, esse 129, parágrafo 5º só se aplica para a figura do caput do artigo 129, tá? E vale lembrar a seguinte ideia aqui, então. Lá no 129, parágrafo 1º, 129, parágrafo 2º, 129, parágrafo 3º, eu tenho então as lesões corporais graves, gravíssimas e lesão corporal seguida de morte. Não se enquadrou nenhuma dessas situações, logo, como eu disse no início aqui da nossa aula, a capitulação vai ser entendida como por exclusão. Não se enquadrou nenhuma das hipóteses dos parágrafos, logo, aquele ferimento, aquela lesão corporal, vai ser lesão corporal de natureza leve, tá bom? Então, o parágrafo 5º é específico para lesão corporal de natureza leve, não se aplica para nenhuma das hipóteses qualificadas. E diz lá o parágrafo 5º, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa em duas situações, tá? Se ocorrer, inciso 1, se ocorrer a hipótese da lesão corporal privilegiada, ou inciso 2, se houver lesões corporais recíprocas, dois briguentos, né? Se em luta corporal os dois, ambos praticam crime, olha, se não caracterizada a legítima defesa por parte de um ou de outro, tá bem? As lesões são dolosas, ambos queriam se machucar, ambos queriam aquela rivalidade, ambos queriam uma briga entre os dois. Bem, é a hipótese de lesão corporal recíproca. Nessa situação o crime existe, é lógico, desde que não configure lá o 129 de uma forma qualificada, pode ter a incidência aí, o juiz pode substituir a pena de detenção prevista no caput do artigo 129 pela de multa. Então, duas situações para o 129, parágrafo 5º. Inciso 1, privilégio. Inciso 2, se as lesões corporais forem recíprocas. Nessas duas situações, então, é possível o juiz, então, substituir a pena de detenção, a pena privativa da liberdade e aplicar tão somente pena de multa, tá? Aí vai seguir a regrinha lá geral da pena de multa, prevista no artigo 49 do Código Penal. Na sequência, a lesão corporal culposa, tem lá o 129, parágrafo 6º, numa grande divagação aqui a falar sobre ele. Se a lesão é culposa, pena detenção de 2 meses a 1 ano. O que teve aqui então, o que vale a ideia é se tratar de conduta culposa, imprudente, negligente ou imperita, eu vou estar diante de aquele ferimento foi provocado em razão de uma dessas 3 desdobramentos, eu tenho então a lesão corporal culposa, tá bem? Aquela lesão não querida, o sujeito não quis, mas por imprudência, negligência ou imperícia, causou lesão corporal em alguém, então é 129, parágrafo 6º, tá? Aqui vale uma observação. Digamos que eu estou diante de uma lesão corporal culposa, mas que em razão da minha conduta, eu não queria lesionar a vítima. Eu não queria causar, por exemplo, incapacidade para as ocupações habituais dela. Estou lá fazendo um serviço doméstico,
tô lá martelando, por exemplo, uma parede, o martelo voa da minha mão, não quis, cai na cabeça de alguém, bate, tal, o sujeito tem lá ferimentos e em razão disso ele fica incapaz para as ocupações habituais por mais de 30 dias, tá bem? Atingiu a pessoa, atingiu lá a mão da pessoa, a pessoa ficou engessada por 31 dias. Então tem o mais lá caracterizado por 31 dias. A lesão corporal é culposa, mas cujos ferimentos poderiam se incidir lá tipificar lá no parágrafo 1º, inciso 1. Nessa situação eu teria lesão corporal culposa grave? Não tenho, pessoal, tá? Então fica aqui uma observação necessária. No crime de lesão corporal culposa, qualquer que seja o ferimento ou consequência do ferimento, prevalece que a conduta é culposa. Então, logo, eu sempre vou enquadrar o sujeito no 129, parágrafo 6º. Por quê? Porque a lesão é culposa. Ainda que em razão desses ferimentos seja possível lá eu encontre previsão nas hipóteses qualificadas do parágrafo 1º e parágrafo 2º do 129, tá bem? As formas qualificadas do parágrafo 1º e parágrafo 2º do 129, elas só se aplicam para as hipóteses dolosas, não se aplicam para as formas culposas, tá bom? Então, na lesão corporal culposa, pouco importa a gravidade do ferimento. O que vale é a conduta do agente, tá bom? Então, ainda que tenha lá, o médico legista vai apontar, olha, o médico legista não vai apontar, por exemplo, se o sujeito agiu dolosamente ou culposamente. Cabe a você, o intérprete aí, destinatário, saber se aquela conduta é dolosa ou culposa, tá bom? Agora, o médico legista vai apontar lá, olha, em razão daquele martelo que voou, eu tive que engessar o braço da pessoa e ele ficou com capacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ele vai apontar e vai falar, ó, isso aqui em tese é lesão corporal grave. Mas você sabendo, então, que decorre aquela conduta, aquele resultado, decorre de uma lesão, de uma conduta culposa, não querida, tudo bem? Então, o crime vai ser o 129 parágrafo 6º, capitulação, não vai mudar. Então tome só cuidado, tá? Dentro da lesão corporal culposa, eu não tenho graduações de lesões. Ainda que seja objetivamente possível pelo médico legista graduar esses ferimentos. O que vale, então, prepondera, é que a lesão corporal é culposa. E eu não tenho, então, lesão corporal culposa grave, lesão corporal culposa leve, lesão corporal culposa gravíssima. Eu não tenho, tá bom? Eu tenho lesão corporal culposa, ponto, tá bom? Qualquer que seja o ferimento. É lógico que a lei penal estabelece aí que a pena do crime culposo da lesão corporal é detenção de 2 meses a 1 ano, de acordo com a natureza do ferimento, né? Quanto mais gravoso for a consequência daquela conduta culposa, o juiz vai poder dosar isso na pena, mas não muda a capitulação do delito, não muda a tipificação, tá bom? Continua sendo lesão corporal culposa, sempre, tá bom? E aqui, a partir agora do parágrafo 7º, a gente tem algumas especificidades em relação ao 129, parágrafo 7º, prevê lá uma causa de aumento de pena de 1/3 se ocorrer qualquer uma das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. Então, vale lembrar aqui, a gente vai fazer algumas referências, então o 129 faz algumas referências bastante ao artigo 121, do parágrafo 4º e parágrafo 6º, então, se ocorrer alguma das hipóteses do parágrafo 4º ou do parágrafo 6º do 121, e se eu estiver diante de um crime de lesão corporal, eu tenho então as mesmas causas de aumento lá em relação ao homicídio. Então diz lá o parágrafo 4º do 121, só para recordar, a hipótese de causa de aumento de pena se o crime de lesão corporal for praticada em razão de, ou se resultar em razão de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar medida de socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante, ou, por fim, sendo dolosa a lesão corporal, a pena vai ser aumentada também se a minha vítima da lesão corporal for menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade. Tanto as mesmas causas de aumento de pena do parágrafo 4º do 121, eu também tenho aqui para a lesão corporal do 129. Tá? E o parágrafo 6º estabelece lá uma causa de aumento de pena se a lesão corporal do 129 for praticada por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Também, quando estudamos o artigo 121, abordamos esse parágrafo, trouxemos aí o conceito do que é milícia privada e o que é grupo de extermínio. Vale recordar aqui, grupo de extermínio, reunião de pessoas, militares ou não, tudo bem? Que se reúnem para matar pessoas, exterminar pessoas, por isso o nome. Matar pessoas, eliminar pessoas,
que eles consideram perigosas, tá bom? Essa hipótese aí, o conceito de grupo de extermínio. Então, se ele não matou, mas estão ferindo as pessoas, e esses ferimentos, essas lesões corporais aí são praticados por grupo de extermínio, eu tenho causa de aumento de pena. E milícia privada, diferentemente do conceito de grupo de extermínio, conjunto ou reunião de pessoas, armadas ou não, militares ou não, pouco importa, mas aqui a finalidade dessa reunião é diferente do grupo de extermínio. O grupo de extermínio, as pessoas querem eliminar as outras, que elas consideram perigosas. Na milícia privada, diferentemente que o conceito de milícia privada são domínio de pessoas em locais que eles entendem dominados pela criminalidade e que eles querem resgatar a segurança em esses locais, tá? Geralmente vai ter uma contraprestação sempre ligada aí à milícia, né? E o exemplo bom que eu sempre marco para os alunos para se recordar aí do que é milícia privada é a hipótese bem retratada lá no filme Tropa de Elite, tá bom? Hipótese lá que a gente vê em algumas situações do Rio de Janeiro. Parágrafo 8º do artigo 129, a gente também tem uma referência de novo ao 121, parágrafo 5º, diz lá o parágrafo 8º do artigo 129, aplica-se a lesão culposa ao disposto no parágrafo 5º do artigo 121. O parágrafo 5º do artigo 121 prevê lá a hipótese de perdão judicial, né? Diz lá o parágrafo 5º, na hipótese de homicídio culposo, então onde eu leio homicídio culposo, leia-se lesão corporal culposa. Então, na hipótese de lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, vale a mesma ideia do que a gente disse lá para o homicídio culposo, vale aqui a ideia também para a lesão corporal culposa, essas ideias aí do perdão judicial, tá bom? O que é importante marcar é que a hipótese do perdão judicial, seja lá do 121, seja aqui do 129, somente se aplica, somente pode se incidir sobre a figura culposa da lesão corporal, tá bom? Nas hipóteses dolosas, eu não tenho situação de perdão judicial, só para as hipóteses culposas, tá bom? 129, parágrafo 9º, esse aqui é o calcanhar de Aquiles de qualquer operador de direito criminal. 129, parágrafo 9º, trata lá das lesões corporais em razão de violência doméstica. O volume de qualquer promotoria de justiça criminal metade é praticamente violência doméstica, metade praticamente é o crime do 129, parágrafo 9º, infelizmente, né? Qualquer delegacia da mulher aí abarrotada de investigações criminais envolvendo esse crime aqui, senhores, tá? Esse 129, parágrafo 9º aqui é o recordista de registro de investigações criminais, tá? Infelizmente, tá bom? Então diz lá o 129, parágrafo 9º, trata da violência doméstica, diz aqui: se a lesão for praticada contra a ascendente, então olha na sua árvore genealógica para cima, pai, mãe, vovó. Descendente, olhe para minha árvore genealógica para baixo, então é filho, filha, bisneto, bisneta, tá bem? Irmão, independente de se irmão consanguíneo ou não, ou adotado, tá bem? Cônjuge ou companheiro, então em razão de casamento ou de união estável, ou com quem convive ou tenha convivido, ou seja relações de íntimas, de afeto que estejam acontecendo ou que já se terminaram, tá bem? Relações de ex-companheiro, ex-marido, ex-alguma coisa, tá? Ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então, nas hipóteses em que envolve parentesco, mais tranquilo de entender, né? Crime praticado contra pai, crime praticado contra mãe. E veja que nesse 129, parágrafo 9º, eu não tenho só a mulher como vítima, tá? Não é a hipótese só única, exclusiva da mulher vítima da minha lesão corporal do 129, parágrafo 9º, da violência doméstica. Não, tá? O 129, parágrafo 9º fala qualquer relação doméstica de violência. Então, é o filho contra pai, pai contra o filho, o neto contra o avô, neto contra a avó, tá? Você tem todas essas relações aqui de violência doméstica. Então, quando eu falo das hipóteses de parentesco, é mais fácil de entender, né? Descendente, cônjuge, companheiro, ou relações íntimas de afeto.